Olá pessoal, vamos para mais uma aula do Ensino Remoto 2020 do componente curricular Ciências, onde vamos dar sequência na parte da introdução de Química e nessa aula nós vamos falar sobre as propriedades da matéria. Então nós vimos na aula anterior, o conceito, a definição de matéria. Então agora a gente vai adentrar na questão das propriedades da matéria. A gente observa quando está à nossa volta que alguns materiais eles se aquecem mais rápido do que outros, Já outros materiais eles se quebram com mais facilidade do que outros. Alguns são verdes, outros são incolores, Então nós vamos ter materiais com diferentes características, Ou seja, com diferentes propriedades. Então, algumas propriedades elas podem ser observadas em todas as matérias e já outras propriedades elas são características de certo grupo de matérias. Então nós costumamos dividir as propriedades das matérias, as propriedades da matéria em dois grupos. Nós vamos ter as propriedades chamadas de propriedades gerais, que são aquelas propriedades inerentes a toda espécie de matéria, E vamos ter aquelas propriedades específicas, como o próprio nome ele já diz, Elas são específicas de certo grupo, de matérias. Vamos agora colocar essas propriedades. As propriedades gerais mais importantes são, então primeiro aqui, a extensão. O que é que a gente define como extensão? Extensão, pessoal, é a propriedade que a matéria tem de ocupar lugar no espaço. Nós vimos na definição de matéria que a gente diz que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, ocupar lugar no espaço é uma propriedade que nós chamamos de extensão. Isto é, toda matéria ela vai ter essa propriedade, é uma propriedade geral, E o ocupar o lugar no espaço vai corresponder justamente ao volume, Ao que a gente chama de volume. E para medirmos o volume, a gente utiliza algumas unidades. Agora a gente tem a unidade padrão, que é o metro cúbico, Mas também você pode medir o volume em litros, em mililitros, entre outros. Então, revisando aí, a primeira propriedade geral, extensão, ela corresponde justamente a isso. É o ocupar um lugar no espaço. E toda matéria ela vai ter essa propriedade, extensão, é uma propriedade geral. A segunda propriedade, gente, é a massa, A gente também já falou sobre isso. A massa é a quantidade de matéria que vai formar um corpo, É a quantidade de partículas que vai formar um corpo. E a massa, ela é geralmente medida, através de uma balança, Ela tem como unidade de medida principal o quilograma, que nós simbolizamos por kg, E é importante aqui que a gente não faça confusão de massa com peso. Eu falei para vocês, massa e peso são conceitos diferentes, A massa é a quantidade de partículas, é a quantidade de matéria que constitui um corpo. Já o peso, gente, o peso é definido como a força que atrai os corpos para o centro da Terra, O peso, ele vai variar, ele vai depender do local que você se encontra, por exemplo. Se nós estamos aqui na Terra, como vocês podem visualizar nesse desenho aqui, ele mostrou aqui um astronauta, Ele na Terra e depois ele na Lua. Então, a massa dele é a mesma, esteja ele na Terra ou esteja na Lua. A massa do astronauta é a mesma, Porém, o peso, ele vai variar, Porque o peso, pessoal, o peso nós encontramos até por uma equaçãozinha matemática, bem interessante, O peso é igual ao produto da massa pela gravidade, Então, o peso, ele é variável. O peso ele é variável. Então, um objeto aqui na Terra, ele tem um peso. Mas esse objeto já na Lua, ele vai ter um peso diferente. Por quê? Porque a gravidade lá na Lua, ela é bem menor do que aqui na Terra. Então, olha, não confundam. Massa é diferente de peso.
né? Massa é diferente de peso. A massa nós medimos através da balança e utilizamos como unidade o quilograma. Já o peso, para a gente medir o peso de um corpo, nós utilizamos um instrumento chamado de dinamômetro, né? O dinamômetro, que vai justamente, você vai justamente calcular essa força que a Terra vai atrair o corpo para ela, né? Para o centro. Vamos agora para outra propriedade geral, pessoal. Essa propriedade se chama inércia. O que é a inércia? É a tendência natural que os corpos têm de manter em seu estado de repouso ou de movimento, sempre numa trajetória reta, né? Então, olha, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso, por inércia, né? E se ele está em movimento retilíneo uniforme, a tendência dele é continuar em movimento. Vamos dar um exemplo. Geralmente, quando nós estamos viajando no ônibus, por exemplo, se o ônibus está em movimento e nós estamos em pé, nós não estamos sentados na poltrona, nós estamos em pé, nós precisamos estar segurado em algo, porque se o motorista frear bruscamente o ônibus, o que vai acontecer com o nosso corpo? O nosso corpo vai ser atirado para frente. Por quê? Porque nós estamos em movimento relativo. Então, a tendência do nosso corpo é continuarmos em movimento, né? Por isso, nós somos lançados para frente. Como vocês veem esse desenho aqui, ó. O menino vinha aqui na bicicleta, tá? Ó, o garotinho vinha aqui na bicicleta, aí encontrou aqui um obstáculo que era o cachorrinho. Então, para não bater aqui no cachorrinho, ele freia bruscamente. Mas nesse frear bruscamente, o seu corpo ele é arremessado para frente. Por quê? Porque ele estava em movimento. Então, a tendência dele é continuar em movimento. Então, a inércia diz isso, gente. A inércia diz, se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. E se ele está em movimento, a tendência é continuar em movimento. A não ser que uma força externa altere essa situação. Nesse segundo desenho aqui, vocês podem observar que é um experimento bem prático, em que nós podemos tirar essa toalha daqui, né, esse material daqui, nós podemos tirar sem que essa vasilha, né, sem que esse recipiente daqui, ele saia daqui, né? Por quê? Porque esse recipiente que contém essa água, ele está em repouso aí, ele está em repouso. Então, se você fizer um movimento brusco aqui nesse material, puxando rapidamente, esse material aqui, esse recipiente, vai ficar na posição que ele estava, ou seja, em repouso, né, por inércia. Agora a gente utiliza a inércia, gente, como a medida da massa de um corpo, né? Ou seja, a medida da inércia de um corpo vai corresponder à sua massa. Ou seja, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia, né? Por exemplo, é mais fácil a gente empurrar um carro, né, um carro de passeio, ou a gente empurrar uma Scania carregada? É óbvio que é mais fácil a gente empurrar o carro de passeio, porque a massa do carro de passeio é menor do que a massa da Scania. Então a resistência, né, da Scania para sair do seu repouso é maior do que a do carro de passeio. Olha, gente, uma aplicação da inércia que é muito comum no nosso cotidiano, que eu gostaria de colocar para vocês, é a questão do uso do cinto de segurança, né? Vocês sabem por que nós usamos o cinto de segurança? O cinto de segurança ele é utilizado para evitar que a gente se machuque num acidente. Ou até mesmo, né, um acidente muito brusco, seu rosto ou seu corpo seja lançado contra o para-brisa do carro, né? Ou então seja jogado, né, junto com o para-brisa e tudo. Então, o cinto de segurança, ele de certa forma, ele amortece, né, a pancada, ou seja, a violência da pancada. Do mesmo jeito é o airbag. Você sabe que nos carros, na direção, né, do motorista e também na parte do painel assim, que fica em frente o passageiro, existe o que a gente chama de airbag, que é uma bolsa inflável, né? No momento que um carro, por exemplo, colide com algo, existe um sistema ali de reação química que vai produzir um gás, né? E esse gás vai encher essa bolsa, que assim é em questões de segundos, né? Em frações de segundos. Essa bolsa rapidamente enche e ela serve como um amortecedor.
O motorista ele não bate o rosto, por exemplo, de encontro contra a direção, o material da direção, graças a esse airbag, ou seja, essa bolsa de ar que enche, né, nesse momento da colisão. A impenetrabilidade. O que é que nós chamamos de impenetrabilidade? É outra propriedade geral, gente. É a propriedade que os corpos eles têm de não poder ocupar, né, um mesmo lugar ao mesmo tempo. Tá? Essa propriedade ela diz assim, por exemplo, você tem uma piscina e a piscina está cheinha, bem cheinha, né, com água. No momento que uma pessoa ou duas pessoas pulam no interior da piscina, o que é que vai acontecer? Parte da água vai transbordar. E essa água que vai transbordar corresponde justamente ao volume do corpo da pessoa que mergulhou ali na piscina, né? Por quê? Porque, no caso, a pessoa e a água, elas não podem ao mesmo tempo ocupar ali o mesmo lugar no espaço. Às vezes você vai passar numa porta, outra pessoa também vai passar nessa mesma porta, mas a massa de vocês, ou então a quantidade de partículas que constitui o corpo de vocês, não permite que os dois passem ao mesmo tempo na porta. Então isso a gente chama de impenetrabilidade. Impenetrabilidade quer dizer que dois corpos, né, ou duas porções de matéria, eles não podem ao mesmo tempo, né, ocupar o mesmo lugar no espaço. E aí a gente tem uma gravura aqui bem interessante, né, que ele está colocando aqui, né? Os dois espaços estão tão bem juntinhos, né, um do outro aqui, né? Sinalzinho aqui de amor. E aí ela vai e coloca aqui: o amor é lindo e vive tentando violar a lei da física, da impenetrabilidade da matéria. É como se os dois aqui fossem um único, fosse uma coisa só, né? Em que não pudesse nada atravessá-los aí, né? De certa forma. Outra propriedade geral da matéria, gente, se chama compressibilidade. Essa propriedade, ela vai justamente falar sobre que os corpos, eles podem, né, ter o seu volume reduzido quando for submetido a uma determinada pressão, né? Ó, se vocês observarem aqui para esse recipiente, né? Esse recipiente aqui, ele contém um gás, que está representado aqui por essas bolinhas. Aí aqui você faz uma pressão nessa parte aqui de cima, né, sobre esse gás. Então, se você faz uma pressão aqui, ó, veja que você está afundando isso aqui, né, através da pressão, e observe que essa matéria aqui, né, esse gás que está aqui, ele vai diminuindo de volume. Então, houve aí uma coisa que nós chamamos de compressibilidade. É a redução do volume, né, quando a matéria ela é submetida a uma determinada pressão. Isso acontece muito com as seringas, acho que vocês já devem ter observado. Se você pegar uma seringa com ar, tampar assim a extremidade de saída do ar e apertar o êmbolo dela, você vai conseguir comprimir o ar, né? Então essa propriedade nós chamamos de compressibilidade, é uma propriedade geral. A elasticidade, pessoal, é outra propriedade geral. É a propriedade que um corpo ele tem de voltar à sua forma original, quando é cessada a força a que ele estava submetido. Um exemplo bem patente é o caso aqui do elástico, né? Então, se você puxa, né, o elástico para cá e puxa o elástico para essa outra posição, você vai esticá-lo, né? Ele vai ter essa propriedade de elasticidade. Então, você estica o elástico, né? Então, quando você cessa essa força, ele volta à posição inicial, né? Ele volta à posição inicial. Então, a elasticidade ela é uma propriedade também geral da matéria. Outra propriedade, gente, se chama indestrutibilidade. É a propriedade de que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída, mas sim transformada, né? A gente tem até uma lei na química, né? Uma frase muito célebre que foi dita por Lavoisier, que ele diz que na natureza nada se cria, nada se destrói, né? Tudo se transforma. Então, a matéria, quando, por exemplo, se você pega um palito de fósforo, acende um palito de fósforo, você não está destruindo aquela matéria, você está transformando-a. Você está pegando aquilo que é celulose, você está transformando, por exemplo, em um gás, no caso o gás carbônico, né?
Aqui a imagem está mostrando, você está pegando aqui um material, né? Tipo uma cerâmica. Aí você está quebrando com o martelo. No momento que você faz essa força aqui, aplica essa força e quebra esse material, você está transformando isso aqui. Você está pegando um objeto e está transformando aqui em outra matéria, né? Então, a indestrutibilidade, ela fala justamente isso, né? Que a matéria não pode ser criada nem destruída, mas sim ela é transformada. E esta propriedade, ela constitui um dos princípios básicos da química, que é a ciência que estuda as transformações das substâncias, que nós já vimos isso, né? Então, na química, a gente vai estar sempre estudando que as substâncias, né, que a matéria, ela está sempre passando por esse processo de transformação. Agora, pessoal, nós vamos adentrar no campo das propriedades específicas. Como eu falei, as propriedades específicas, elas são específicas, né, de cada grupo de matéria, né? Elas não são inerentes a todo tipo de matéria. Além das propriedades comuns, que foi as gerais que a gente viu, as específicas, elas também podem ser divididas, tá, gente? Nós dividimos as propriedades específicas em 3 grupos: organolépticas, químicas e físicas. O que são, professor, essas propriedades conhecidas com o nome de organolépticas? As propriedades organolépticas, gente, são aquelas propriedades que vão impressionar, né, os nossos sentidos, né? As propriedades que vão impressionar os nossos sentidos. Então, nós vamos ter, no caso, ó, a cor, o sabor, o brilho, né? O brilho, o odor. Então, essas propriedades aqui, elas são chamadas de propriedades organolépticas, porque elas estão ligadas, né, à questão dos nossos sentidos, né? As propriedades químicas, elas são aquelas que vão caracterizar quimicamente as substâncias. Então, nós vamos destacar aqui, como propriedades químicas, nós vamos destacar a combustão. O que é a combustão, professor? A queima, né? Tudo que envolve a queima da matéria, nós vamos denominar de combustão. Nós temos também como exemplo de propriedade química a hidrólise, né? Que é justamente a produção do gás hidrogênio e oxigênio a partir da água. E nós vamos ter também a reatividade, que é outra propriedade química, tá? As propriedades físicas, pessoal, são aquelas que vão caracterizar as substâncias fisicamente, diferenciando-as entre si. E aí, entre as propriedades físicas, as mais importantes que nós podemos destacar são ponto de fusão de uma substância. O que é o ponto de fusão? É aquela temperatura sob a qual a substância derrete. Se você olhar, por exemplo, para o ferro, para o chumbo, né? Eles vão ter pontos de fusão diferentes. O ponto de derretimento do ferro é diferente do ponto de derretimento do gelo, diferentemente do ponto de derretimento do bronze, da prata, do ouro. Então, as substâncias, elas vão ter, cada uma vai ter seu ponto de fusão. O ponto de ebulição é a passagem que você vai ter no caso do líquido para o vapor, né? Já a solidificação seria a passagem do líquido para o sólido, né? Do líquido para o sólido. Quer dizer, cada material também vai ter o seu ponto de solidificação. E a condensação seria a passagem que você vai ter do líquido, do gasoso para o líquido. Que também, cada material, né, cada substância, ela vai ter seu ponto de condensação. Bom, pessoal, além dessas propriedades apontadas aqui, como ponto de fusão, ponto de ebulição, ponto de solidificação e ponto de condensação, a gente também pode destacar outras propriedades físicas, como a solubilidade. A solubilidade vai se referir ao quê? A uma substância ser solúvel ou não em um determinado solvente, né? A densidade, né? A solubilidade, já falei, e a condutibilidade, que é a questão da condução da eletricidade, né? Vamos saber que existem matérias que conduzem bem a eletricidade e outros já não conduzem, tá?
E aqui, gente, eu gostaria muito de destacar para vocês essa propriedade que é a densidade, que ela é muito, muito usada, né? Muito trabalhada no nosso cotidiano dentro da química. É uma das propriedades de grande importância. Aqui vocês veem um recipiente onde você tem três líquidos aqui, três líquidos immiscíveis, né, que não se misturam, e eles vão apresentar aqui, né, as colunas, bem a torre de líquidos aqui, né? Então, esse líquido que está aqui acima, ele apresenta a menor densidade, né? Ou seja, é aquele que tem a menor densidade. Já o líquido que está na cor vermelhinha aqui, ele apresenta a densidade maior. Ele vai logo para o fundo do recipiente. E esse líquido que está na cor preta aqui, essa cor escura, ele apresenta uma densidade intermediária, né? Ó, aqui nós temos uma experiência muito interessante para a gente mostrar a questão da densidade. Se você pega, por exemplo, água salgada, né? Água e mistura com sal ou água salobra, e você coloca aqui um ovo. Se você colocar o ovo na água doce, o que vai acontecer com o ovo? O ovo ele vai afundar, né? Mas já se eu colocar aqui o ovo na água salgada, o ovo ele vai boiar, ele vai ficar aqui, ó, ele vai ficar boiando. Por quê? Porque nesse caso aqui, ó, o ovo nessa situação aqui, ele vai ter uma densidade média. Mas já aqui a densidade do ovo é maior do que da água. Ou seja, o ovo vai ter uma densidade maior do que a água doce. Por isso que ele afunda, vai lá para o fundo do recipiente. E quando acontece isso aqui, né, ó, o ovo, nessa outra situação, na água salgada, o ovo ele já vai ficar aqui, ó, boiando nessa solução. Gente, para nós calcularmos a densidade de um corpo, tá? Nós usamos uma equaçãozinha matemática, que é essa daqui, ó. A gente diz assim, ó, a densidade, que a gente representa por D, ela é igual a quem? Ela é igual à massa do corpo dividido pelo volume desse corpo, tá? Se eu quero calcular a densidade de um corpo, né, de uma espécie de matéria, eu vou pegar a massa dele, que eu faço a medida na balança, né? E vou pegar o volume dele. Então, quando eu divido a massa pelo volume, eu vou encontrar o que eu chamo de densidade, né? A densidade do corpo. A gente define a densidade como o quociente entre a massa e o volume do corpo, tá? E aqui, para finalizar, a gente coloca a seguinte observação. Quanto maior for a massa do corpo, por unidade de volume, maior será a sua densidade e vice-versa, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1 mililitro de água, ele vai pesar 1 grama. 1 mililitro de ferro, olha quanto ele vai pesar, 7,86 gramas. E 1 mililitro de chumbo, ele vai pesar o quê? 11,40 gramas. Então você percebe aqui, né? Você percebe aqui que nós vamos ter massas diferentes, né? Olha, massas diferentes, olha. Massas diferentes. Para um mesmo volume. 1 mililitro, né? 1 mililitro e 1 mililitro. Mas aí, quem vai apresentar a maior densidade aqui? Lógico, aquele que vai apresentar o quê? A maior massa, né? Então, a maior massa aqui vai ser essa, 11,40. Então, a densidade maior vai ser aqui, desse cubinho aqui, né? E a densidade, gente, ela é medida em grama por mililitro, porque aqui é massa e aqui é volume. Ou em grama, que é massa, aqui é volume, grama por centímetro cúbico, ou então aqui em massa, que é quilo, e aqui o volume em litros, ok?